O Arte e Letra hoje é especial. Fala de muitas artes. Fala da biografia e das canções de Cida Moreira, fala de literatura e de poesia. Tudo isso com o autor Tiago Sogaiar Bechara. O Arte e Letra volta já. Olá, eu recebo hoje Tiago Sogaiar Bechara, autor do livro Cida Moreira, a dona das canções. Tiago, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço, Maria José. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu, sou um fã incondicional do seu programa. Ah, muito obrigada. Tiago, como é que foi essa pesquisa que resultou num trabalho belíssimo? Quanto tempo você levou para fazer essa biografia? Em torno de 2 anos e meio, esse trabalho. Nossa, bastante. Bastante tempo, foi um trabalho de pesquisa que começou como meu TCC, né? Meu trabalho de conclusão de curso. Ah, é? Que Ele interessante. foi um livro-reportagem perfil, que foi o meu trabalho de conclusão no jornalismo, lá no Mackenzie. E a ideia surgiu de uma maneira muito espontânea, porque eu já conhecia a Cida pessoalmente como aluno. Eu era aluno de canto da Cida. Ah, você canta também? Eu brinco. Amador. Amador. Que bom. E não, a música sempre foi algo que esteve presente na minha vida de uma maneira muito forte mesmo. E a música e o teatro. E eu acho que quando eu conheci a Cida e surgiu a oportunidade de fazer um trabalho sobre os 30 anos de carreira dessa grande artista brasileira, que não está na grande imprensa e que, portanto, não é reconhecida pelo público realmente em geral, o público, a massa, como hoje em dia se costuma, né, usar esse conceito de massa, enfim. Eu achei que eu tinha ali uma pérola mesmo e percebi logo a necessidade de documentar mais sistematicamente essa trajetória que me encantou e eu tinha certeza que tem um potencial. E você conseguiu, porque o livro está belíssimo. Puxa, fico muito você fez uma passagem pela história dela. E outra, a biografia dela é muito rica, não é? Ela teve uma carreira muito versátil e acaba por trazer um pouco a cena artística de São Paulo. Você deve ter tido contato com vários artistas para ter depoimentos a respeito dela. Conta um pouquinho para nós como é que foi isso. E foi uma delícia. Faço ideia. Eu acho que foi uma das coisas mais enriquecedoras, além do contato com a Cida, evidentemente, que para mim foi algo revolucionário na minha vida. Até porque foi com o livro da Cida que eu tomei consciência dessa minha vocação no gênero biográfico. Então eu pude ter contato com grandes nomes como Chico Buarque, como Zélia Duncan, que é a grande amiga da Cida, como o dramaturgo Alcides Nogueira, José Posse Neto, Elba Ramalho, quer dizer, grandes nomes da cultura. E, paralelamente, pessoas também não tão conhecidas midiaticamente, mas igualmente importantes e relevantes para a construção da nossa identidade mesmo. Porque há como muita povo. gente que não aparece assim na mídia, por exemplo, que são produtores, né, que estão nos bastidores e que são importantíssimos para que esses espetáculos apareçam, não é? Muitas vezes não só importantíssimos, como fundamentais. São pessoas-chave indispensáveis para dar um norte ou para indicar caminhos ou para enriquecer uma trajetória tão bela e tão cheia de potencial como, por exemplo, é a da Cida, que além de cantora, é atriz, é pianista. Ela tem uma versatilidade, incrível, né? Ela canta, toca, representa, e tudo muito produtor bem. arte, tudo. Exatamente. Eu fico pensando, como é que você conseguiu, a partir de um TCC, como você falou, né, que você começou, você se interessou pela carreira dela, você já a conhecia como professora. Exatamente. Como é que você conseguiu apoio, patrocínio para produzir essa obra? Não houve. Foi meu trabalho de conclusão de curso. Sim. Eu fiz por conta própria. Ele veio acompanhado de um relatório com formato mais acadêmico, que buscava explorar um outro viés, que era a questão da indústria cultural, pelo fato de a Cida ser uma cantora, uma artista que esteve sempre à margem desse grande circuito comercial, o que foi o grande trunfo dela, porque ela teve sempre uma liberdade muito grande para errar
e acertar. Então Ela fazia realmente aquilo que lhe agradasse, que ela não é? acreditava. Eu acho que esse é o grande ensinamento que, se é que a gente pode elencar um aspecto, foi um dos grandes ensinamentos que esse livro me trouxe, porque fazer aquilo que a gente crê é a garantia de que a gente vai dar tudo da gente. E vai sair sempre o mais perfeito O melhor possível. de nós, o melhor de nós. Pode não ser lá grande coisa, mas é o melhor que a gente você podia pode dar. fazer, né? Exatamente. Porque nada é imposto, né? Você faz por vontade Com sua. amor, com uma dedicação. Inclusive, algumas críticas do livro realçaram justamente isso. Esse envolvimento afetivo meu para com a personagem, que ficou muito patente, ficou muito claro, ao mesmo tempo em que, isso são palavras de alguns críticos, como, por exemplo, Mauro Ferreira, com notas musicais, ele realçou isso, sem perder a coisa da pesquisa, da isenção, a seriedade, mas nitidamente feito com amor. Mas você tem que ter paixão para fazer alguma É coisa óbvio. assim, Como é que não é? você vai ficar Você 2 não anos e meio, faz. 3 anos pesquisando, convivendo diariamente com uma Lógico. pessoa Ao relacionamento aí. que você não queira que aquilo seja forçado, amarrado? Quer dizer, no caso da Cida e da Imara Reis, que é essa outra atriz que eu biografei, um convívio pessoal mesmo, porque eram amigas, são amigas. E no caso do Luiz Carlos Paraná, que é outro compositor que eu biografei, ele já era falecido há 40 anos, mas também é um convívio muito intenso. Porque você vai saber de toda a vida, a trajetória dele, não é? Exatamente. A Cida Moreira começou como cantora bem novinha, não é? Muito. Você conta no livro, lá em Paraguaçu Paulista, com 6 anos, cantando na Rádio Marconi. Conta um pouquinho essa passagem aí para nós. Isso é de uma poesia tão grande, né, Maria José? Porque você vê as fotos dela menina ainda, que coisa linda. é muito bonito. E esse espírito do Brasil na década de 50, 60, com a coisa da era do rádio, que era o grande difusor cultural do que país. Existia. Era a grande linguagem no país, era o rádio. E a Cida começou cantando em auditórios na Rádio Marconi. E ela diz que uma das canções, acho que a primeira canção que está na memória afetiva dela, lembrar de cantar em rádio, foi o Serra da Boa Esperança. Serra da Boa Do Esperança, Lamartine você Babo, conta aí. que é, por si só, já um prenúncio da qualidade artística que a Cida viria a ter. Parece que escolha de repertório, Não, né? em 5 anos. Talvez o pai, a mãe deve ter influenciado alguma Houve coisa. sempre incentivo, mas não era propriamente com a expectativa de que ela se tornasse uma artista como profissão. Porque, veja bem, na época, ser artista nem era uma coisa tão bem Muito vista. bem vista, não era mesmo. E, por outro lado, havia sempre a coisa da mulher prendada, da moça que aprendia piano e tinha rudimentos de canto. Quer dizer, ninguém podia apostar que isso viraria algo profissional e que seria a grande baliza da vida dela, né? E ela começou a tocar piano também bem cedo, né? Bem cedo. O pai depois acabou dando um piano a ela. Exatamente, que está até hoje na casa dela. Olha, é um piano lindo, ainda existe alemão, lá. exatamente. Ela trabalhou em teatro, né, como cantora e como atriz também. Fez direção musical. Você a considera uma atriz completa? Sem sombra de dúvidas, é uma grande artista. Tem alguma faceta que no seu ponto de vista, é mais assim exuberante? Ou tudo ela faz tão bem feito Eu assim? acho que sim, que ela faz tudo muito bem feito. E usando as próprias palavras dela, eu digo para você que a música sempre foi o norte de tudo. Como a grande atriz que ela é sempre muito vinculada a espetáculos teatrais, mas com música. Quer dizer, a música sempre foi o grande barato. E cada vez mais, pelo que eu entendo e pelo que eu vejo na movimentação profissional da Cida, é a música quem realmente guia todos os valores estéticos e o critério mesmo de seleção do que ela vai levar para o palco e para o disco, que é de uma riqueza, de um cuidado, né? A Cida é realmente uma buriladora. Eu tenho a impressão, vendo, né, algumas gravações dela, que há a parte teatral dela influencia na apresentação dela como cantora. Sem dúvida. Porque ela é uma cantora, assim, que ela representa, né, quando está cantando. Ela é uma cantatriz, uma cantriz, né? Ela não só canta, ela interpreta aquilo, parece com alma, E não é? com muita propriedade, porque quando a gente diz com alma, a gente diz com conhecimento de causa. Sim. Ela sabe muito bem o que ela está cantando e por que é que ela está cantando. Então, como disse
o Zusa Homem de Melo, no depoimento que me deu, o Júlio Medalha, grande maestro, que também me recebeu na casa dele para falar sobre a Cida. Ela é uma cantora em que a voz é apenas, sem demérito, mas apenas um dos acessórios dos quais ela lança a mão, porque na realidade o grande trunfo da Cida é a inteligência dela, é a capacidade que ela tem de concatenar informações, autores, de procurar obras pouco conhecidas de autores famosos ou descobrir e revelar autores não conhecidos. E ela sempre teve coragem, né, para fazer isso. Mas uma coragem assombrosa. Cida é uma mulher destemida. Não gravava ou não grava só aquilo que está na moda. Ao contrário. Pelo contrário, né? É a crença dela. É aquilo que Esse foi o espaço sui generis que ela conquistou na cena musical do país, num tempo em que o que está em evidência são outras coisas, né? Outra coisa que me chamou atenção também, porque além de tudo isso, né, cantora, pianista, artista, ela é psicóloga também. E professora. E professora. E vem de uma família de professores. Fez psicologia. Se formou em psicologia. Aqui, começou no interior, terminou aqui em São Paulo, exerceu a profissão. Durante muito tempo. Mesmo com essa carreira artística em andamento? Mesmo com essa Como carreira é que era artística. isso? Ela começou em Assis e terminou na PUC, aqui em São Paulo. Voltou, o bom filho a casa torna, né? E aqui em São Paulo, ela trabalhou com ludoterapia, que é um tipo de terapia voltada para o público infantil. É engraçado falar público, né? Mas para crianças, uma terapia para crianças, né? E conciliou durante muito tempo o trabalho na clínica com trabalho profissional, já profissional em teatro, e não eram quaisquer espetáculos que ela conciliava, né? Ela estava em cartaz com a Ópera do Malandro, do Chico Buarque, que escreveu um papel especial para ela, porque a viu fazendo um outro espetáculo, que também entra nesse bojo, que é Ornitorrinco que canta Brecht Weil com Cacá Rossetti. Imagina fazendo a Ópera do Malandro. Fazendo a ópera, que era no Rio. Ah, era no Rio. A loucura era essa. E ela vinha depois para São Paulo? Ela ficava indo e voltando enlouquecidamente. Eu achei que ela já estava fazendo a Ópera do Malandro aqui. Não, porque a versão paulista já teve um outro elenco. Já teve um outro elenco, parece que tinha Tânia Alves e outros atores. A Cida foi a montagem original mesmo, com Ari Fontoura, com Marieta, com Otávio Augusto, Marieta Severa. Então, foi um trabalho deslumbrante. Nossa, ela dava conta de tudo, então, e como dava, e como dava. Tiago, nós vamos para um breve intervalo e continuamos daqui a pouco. O Arte e Letra vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco com Tiago Bechara e mais canções de Cida Moreira. O Arte e Letra está de volta com Tiago Sugaiar Bechara, autor de Cida Moreira, a dona das canções. Tiago, continuando a nossa conversa, eu sei que você é jornalista, não é? E essa não é, acho que, a primeira biografia que você está publicando. Você já mencionou alguma coisa? Conte um pouquinho mais. Você tem outras obras publicadas? Conta um pouquinho para nós. Exatamente. Essa não é a primeira biografia publicada. No entanto, é a primeira biografia escrita. Porque por questões de planejamento editorial, ela acabou saindo por último. Mas foi o primeiro trabalho em que eu tive contato com a questão do gênero biográfico de maneira presente, assim, mais forte, que revelou mesmo para mim tudo o que eu venho fazendo de lá para cá. Quer dizer, todo esse meu trabalho ligado à questão da memória cultural no país e da nossa historiografia em arte, principalmente teatro, música. E as demais também são publicadas na coleção Aplauso? Uma delas, sim, que é sobre a atriz e diretora carioca Imara Reis. É um trabalho pelo qual eu tenho o maior orgulho, eu digo de peito cheio, pela qualidade mesmo artística da Imara, que é muito diferenciada.
e o compositor Luiz Carlos Paraná, que é ribeirão clarense, assim como meu pai, meus avós. Lá da sua cidade. Lá da nossa cidade, embora eu seja paulistano, mas Ribeirão Claro é uma cidade que está no meu coração e eu digo que é minha. Então, Luiz Carlos Paraná foi uma figura que teve grande representatividade para a cena musical no Brasil, sobretudo na década de 60, na época dos festivais, Roberto Carlos defendendo uma canção dele, que era Maria Carnaval e Cinzas, ficou em 5º lugar, e ele tinha um bar que virou, na realidade, um grande centro de intelectualidade na época. Beleza. Que era o Jogral. E os demais, você tem mais alguma obra publicada, além das biografias? Antes de sair o livro da Imara, que foi o meu terceiro livro, embora tenha sido a segunda biografia escrita, eu já tinha publicado 2 livros de poesia. O primeiro saiu em 2002, eu tinha 15 anos. Fizemos um lançamento no colégio, foi uma coisa bem familiar, bem gostosa. amadora, no melhor sentido do termo amador, porque acho que a gente tem essa liberdade, essa falta de compromisso saudável, não é? E o segundo, em 2004, eu já tinha 17 anos, com um prefácio do Heródoto Barbeiro, que me deu esse privilégio. O livro se chama Encenações, e ao contrário do primeiro, que era independente, esse segundo já foi por uma editora chamada Editora Zucchi. E, por último, depois das 3 biografias, eu fui contratado para fazer um trabalho sobre a arte circense, que linka as pedagogias da educação física, no âmbito escolar mesmo, com as técnicas corporais ligadas ao universo do circo. Beleza, mas então é mais o que? Um trabalho mais É um trabalho mais pedagógico, mais acadêmico. Ele é dividido em 3 partes. E a primeira é uma grande reconstituição histórica sobre o circo como linguagem. Então, ele remonta desde a antiguidade até o circo contemporâneo. E demanda uma boa pesquisa também, né? Foi quase um ano de pesquisa. Bastante. Você está lançando, eu estou sabendo, um livro de poemas escritos nos últimos 10 anos, né? Daqueles que a gente vai engavetando, exatamente, não é? E você se diz ali, né? Permeado pela relação onírica que você tem com a pequena cidade paranaense de Ribeirão Claro. Ribeirão Claro. Você nasceu lá ou você nasceu aqui em São Paulo? Sou paulistano. E seus Nasci na Avenida Paulista, então mais paulistano. Impossível. Mas meu pai é ribeirão clarense, meu avô materno é ribeirão clarense, meu avô paterno é libanês, mas se estabeleceu em Ribeirão Claro, que é uma cidade de economia cafeeira, agrícola, e uma cidade muito pequena, com uma dinâmica psíquica, ouso dizer, muito particular. É uma cidade de boneca, assim. Uma cidadezinha onde todos nos conhecemos, todos somos amigos. Dá vontade de conhecê-la. É uma delícia. Ribeirão Claro é um sonho. Acho que é a cidade que eu trago dentro de mim. É o meu universo interior, é representado por esse espaço físico concreto, de modo que eu costumo dizer sempre, e por enquanto isso está valendo, espero que não deixe de valer nunca, que tudo o que eu escrevo para Ribeirão Claro. Agora eu gostaria de falar um pouco, era sobre o Ornitorrinco, que você já mencionou, não é? Foi um grupo de teatro de vanguarda importantíssimo, emblemático, né? No cenário paulistano, e que teve Luiz Carlos, Roberto Galícia, Cacá Rossetti, Maria Alice Vergueiro. Como é que a Cida entrou neste grupo? Me explica, conta um pouco essa história. A cena teatral e, de modo mais amplo, artística, né? Em São Paulo, sobretudo nesse período da década de 70, acontecia, como em certa medida, mantidas as devidas proporções, acho que ainda se preserva, essa coisa do núcleo, quer dizer, a classe artística é muito próxima, é muito unida, a gente brinca de dizer que é um ovo, né? Você conhecer uma pessoa da classe artística quando você já está inserido dentro de algum núcleo, seja no teatro, na música ou em qualquer outra seara que seja, é muito simples, porque as pessoas se comunicam, as pessoas se frequentam, as pessoas são curiosas uma pelo trabalho das outras. É quase que uma família ali, né? É bem isso mesmo, com tudo que uma família tem de bom e de ruim, entende? Com briga, com discussão. Brigas, mas o apoio, mas muito unida, ajuda. Unida. Então, a história do Ornitorrinco é a seguinte: a Cida estava em cartaz com o seu segundo espetáculo profissional, que assim como o primeiro era de autoria do Alcides Nogueira. Aliás, Tid, um beijo para você, um abraço, estou com saudades.
E chamava-se A Farsa da Noiva Bombardeada foi o primeiro, em 77. Que ela representou, ela representou, né? E foi a estreia profissional também do Alcides. Tá. O segundo espetáculo foi Cid Moreira e sua banda de Najas, em que a Cida representava a personagem da Bertolina Baleira. E foi assistindo a Cida neste espetáculo, que era visto por toda a classe intelectual, não só artística, mas grandes intelectuais assistiram o Cid Moreira, foi que o Luiz Roberto Galizia a conheceu pessoalmente e a convidou para frequentar algumas reuniões do Ornitorrinco, que ainda estava começando. Então, aos poucos, essa aproximação foi se efetivando, o que redundou, evidentemente, num convite para ela participar do segundo espetáculo do Ornitorrinco, que foi Ornitorrinco canta Brecht e Weill. Quer dizer, já tinha essa coisa do teatro musical e da verve dramática que permearia todo o trabalho da Cida, né? E ela tem uma ligação, né, musical com Brecht, que é um dramaturgo, um compositor alemão. Como é que nasceu isso? Você que pesquisou a vida dela, que ela me contou a esse respeito. Isso é uma coisa linda. Porque ela parte do clássico, né? Ela tinha estrutura para cantar. Eu entendo que a Cida bebe o tempo inteiro do universo brechtiano, né? A gente pergunta para ela como foi que ela descobriu Brecht numa cidade de interior, Pois é. né? E se identificou tão profundamente com a estética desse dramaturgo alemão que teoricamente trazia uma realidade muito distante da do Brasil naquela época. E as respostas da Cida são sempre muito desconcertantes. A gente pergunta, Cida, de onde veio isso? Enfim, ela fala, sei lá, eu não sei de onde, não sei. É tão entranhado nela essa linguagem cênica ligada ao cabaré alemão, europeu de modo geral, dos anos 20, 30. Mas alguém deve ter apresentado a sem ela dúvida, foi peça no momento de Brecht. universitário. Foi no momento universitário, ainda em Assis, em Londrina, se eu não me engano, em Londrina também, não tenho bem certeza. Que ela teve esse encontro, porque ela fazia não é? teatro amador e na época os teatros amadores eram muito mais profissionais do que a gente pode imaginar. Então ela tinha contato com gente da mais alta grandeza. Sim. Olha, tem tanta coisa que não dá para nós comentarmos todas as passagens que você traz do livro sobre ela, não é? Mas mais recentemente, em 2008, ela gravou um CD em homenagem aos 100 anos de Cartola e se chama Angenor, não é isso? Conta um pouquinho para nós. Angenor porque Cartola tinha o nome de batismo Angenor de Oliveira e ele, inclusive, a Cida abria o show dela com uma gravação do próprio Cartola justificando porque Angenor. E a gente morria de rir porque era, de fato, um erro de cartório, né? Era para ser Agenor. E nós vamos ver um pedacinho da gravação que foi feita aqui no programa com o maestro Rafael Righini. Ela esteve aqui e nós vamos ver um trechinho da gravação do Agenor, tá bom? Vamos lá. Porque tudo no mundo acontece e acontece que já não sei mais amar. Vai sofrer, vai chorar e você não merece, mas isso acontece. Acontece que o meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, se eu pudesse, mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. É muito bonito, né? Dá vontade de ficar sonhando. Ela representa, ela canta por dentro, Com né? certeza. Comenta Ela entende cada palavra nós. do que ela está dizendo. E é muito bonito como ela reverencia um compositor genuinamente brasileiro
e revoluciona, de certo modo, esteticamente, o próprio canto. Ela dizia isso durante o processo de gravação do disco, como ela se redescobriu como cantora, como ela encontrou possibilidades de interpretação diferentes, não melhores nem piores, mas diferentes, sobretudo, das que ela vinha, pelas quais ela vinha caminhando, né? E eu acho que a delicadeza desse disco obriga, de fato, a uma revisão de valores, seja lá em que seara a pessoa está preocupada em trabalhar, porque Cartola, apesar de ser um homem extremamente simples, era essa maravilha que a gente acabou de ouvir, ela de canta uma com capacidade de sentimento, compreender a alma humana, que só mesmo uma cantora como a Cida para traduzir isso, né? Sem dúvida. E ela sempre foi uma cantora de vanguarda, né? Por que você a chama de a dona das canções? Isso eu Não acho sabe. que quem conhece a Cida entende que não poderia ser outro o título do livro. Na realidade, esse A título... senhora das A canções. senhora, a dona, dona. quer dizer, tinha muito que ter esse sentido mesmo de propriedade, de posse, na acepção de que ela tem efetivamente nas mãos o controle do que ela faz. Quer dizer, ela sabe muito bem o que ela quer. Ela é muito decidida, ela é muito inteligente, inclusive para aceitar sugestões e ouvir opiniões. Maravilha. E não foi à toa que a gente escolheu essa fotografia deslumbrante do Gal Ópido, que é um grande fotógrafo, para a capa do livro. Quer dizer, ela com as mãos em torno do próprio pescoço, ou seja, ela tem nas mãos a posse do que ela faz. Quer dizer, voz é dela, uma capa extremamente poética, né? Bastante. Seu livro pode ser encontrado? Na Livraria Cultura e, evidentemente, no meu site também, Vamos lá, que é o dê o seu- www.tiagobechara.com.br, e quem quiser entrar em contato comigo, eu vou adorar. O meu e-mail é tiagobechara@ig.com.br. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que Sucesso agradeço, sempre. Maria Até José. a Foi um prazer próxima. imenso estar aqui com você hoje. Para nós também, obrigada. O Arte e Letra de hoje entrevistou Tiago Sogaiar Bechara, autor do livro Cida Moreira, a dona das canções. Obrigada pela audiência e até a próxima. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E com o tempo, essa imensa saudade que sinto se esvai.